Bom, hoje nesse vídeo aí a gente está ensinando uma receita muito top e eu vou contar também aí a história do movimento punk no mundo e no Brasil. Numa época em que as músicas que tocavam nas rádios duravam de 10 a 15 minutos, com grandes solos de guitarra e bateria, surge uma música rápida, curta e simples, tocada por rapazes cansados de ouvir hinos hippies e que decidem fazer suas próprias músicas, mesmo não sabendo tocar sequer um acorde. Parabéns! Assim nasce o punk rock em Nova York entre 74 e 75, tendo como principal representante os Ramones. Eles já herdavam influências significativas e começavam a tocar sem nenhuma pretensão, além da diversão, tentando resgatar um pouco do rock dos anos 50 e 60. Quase ao mesmo tempo em que nascia o punk, acabava os New York Dolls, a principal representante do glam rock. Eles se vestiam como mulheres, além de usar purpurina e maquiagem, que era empresariada por uma figura que pouco depois se tornaria peça-chave para o punk, um inglês chamado Malcolm McLaren. Percebendo o quanto os New York Dolls estavam ultrapassados, Malcolm acaba com a banda e, influenciado pela cena em Nova York, volta para Londres com uma ideia na cabeça. Assim nasce os Sex Pistols, uma criação de Malcolm McLaren e sua esposa Vivienne Westwood. Eles juntam alguns frequentadores de sua loja e incorporam a eles o visual da cena em Nova York, com alguns toques pessoais da estilista Vivienne, e também o estilo da música já vivenciada por Malcolm com tons mais políticos. Em dezembro de 1976, o grupo é convidado a participar de um programa de TV nacionalmente assistido, veiculado às 17 horas, hora do chá londrino. Pela primeira vez é pronunciada a expressão, fuck off, em rede nacional. Nossa, que legal. Claro que pelo integrante mais polêmico do grupo, Johnny Rotten. Então a banda se torna alvo de toda a imprensa britânica, transformando-se num verdadeiro fenômeno. É muito bosta essa história, me desculpem. Em 12 de novembro de 1977, o grupo lança seu primeiro e único álbum, Nevermind the Bollocks. Antes dos Sex Pistols, os Ramones já haviam gravado seu primeiro LP, chamado Ramones. Lançado no início de 76, assim, o punk acontece no mundo, com Ramones, Sex Pistols, The Clash e muitas outras bandas. Inevitavelmente, o que acontecia no mundo chega ao Brasil, claro que algum tempo depois, e com algumas características um pouco diferentes, graças a Deus. Alguns dizem que em 1976 alguns grupos de Brasília já ouviam os Ramones, mas a cena teve força mesmo em São Paulo a partir de 1977. Em plena ditadura militar, os jovens agregam aquele novo som protestante às suas realidades, através das poucas revistas que eram publicadas no Brasil com fotos dos Ramones e Sex Pistols. Começam a imitar o seu visual, jeans, camiseta branca, alfinete, todas essas babaquices, como forma de agressão à sociedade e ao sistema. Em 1977 e 1980, os punks eram basicamente gangues de rua, que possuem em comum a forma de vestir, o gosto pela música e o ódio um pelo outro. No início dos anos 80, as gangues de São Paulo começam a unir-se, mas ainda existia rivalidade com os punks do ABC e os punks de São Paulo, que é tudo a mesma coisa, mas eles não sabiam disso. Em 1982, Clemente, vocalista da banda Inocentes, e Redson, vocalista da banda Cólera, e mais alguns punks de São Paulo decidem organizar um festival para unir os punks de São Paulo e do ABC. Um pouco desconfiados, os punks do ABC topam vir para São Paulo participar do festival, e assim é organizado o festival que chamava O Começo do Fim do Mundo, festival histórico realizado no Sesc Pompeia. O festival acaba em pancadaria e polícia versus punk, e fica registrado como um dos maiores festivais punks do Brasil em 2001 e 2002. A então prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, a Suplinha, organiza na Lapa outros 2 festivais, em comemoração aos 20 anos do começo.
A um Passo para o Fim do Mundo e O Fim do Mundo, com muitas bandas que participaram em 1982. Apesar do movimento punk se assemelhar em todos os países, cada qual ganhou aspectos particulares com o tempo. Quando chegou ao Brasil, o movimento era apolítico, mas foi em meados dos anos 80 que assumiu feições de movimentos inclinado à esquerda, e alguns punks passaram a colaborar com os anarquistas com rumo totalmente direcionado à militância política, com discussões e ações mais ativas, opondo-se à mídia tradicional, ao Estado, às instituições religiosas e grandes corporações capitalistas. Em 88, alguns punks uniam-se oficialmente com grupos anarquistas, criando assim os anarcopunks. Em geral, o movimento defende valores como antimachismo, anti-homofobia, antifascismo, liberdade individual, autodidatismo e etc. Podemos dizer que os punks buscam uma revolução, uma quebra de hegemonia de ideias burguesas. Eles divulgam suas ideias através de música, de mídias alternativas como seus fanzines e principalmente através do seu discurso. Em geral, evitam a mídia de massa, como as televisões, para difundir suas ideias, pois acreditam que essas mídias sejam grandes manipuladoras de mentiras à sociedade, distorcendo os fatos em benefício próprio. O punk é um movimento sociocultural. Ele é a revolta dos jovens da classe menos privilegiada transportada por meio da música, disse Clemente, vocalista da banda Inocentes, em carta-resposta sem data à matéria intitulada A Geração Abandonada, publicada pelo jornal Estado de São Paulo, também sem data definida, no ano de 82. Desde a chegada da cultura punk no Brasil até hoje, a maioria dos punks são pessoas bem jovens vindas da periferia da cidade. A música, com seu discurso anti-governo, a chamada ao confronto, o protesto contra a miséria, fala diretamente com esses jovens, fazendo que eles se identifiquem e passem a participar ativamente do movimento. Há ainda uma face um pouco explorada na cultura punk, a violência. Ivone Cecília Dávila, doutora em História Social da PUC Campinas, escreveu na revista Varia História, volume 24, número 40, Punk, Cultura e Arte. O enfrentamento costumeiro nas periferias da cidade foi adaptado para satisfazer as necessidades de comunicação da luta contra o capitalismo e a sociedade de consumo. A violência nesse sentido responde a diferentes necessidades: repelir a violência policial, repelir de uma maneira geral as revelações hierárquicas e toda a forma de repressão que contribuem para afirmar a postura de rebeldia e a cultura do mundo qual ela deriva. Mas não é só violência a favor de seus ideais que existe no movimento. Apesar de alguns punks não pertencerem a nenhum grupo, as gangues ainda assombram o movimento. As brigas entre gangues ou entre punks e skinheads, os nazistas desgraçados e os caralho, ainda existem. Os casos mais graves, que muitas vezes acabam em morte, chegam à imprensa, o que taxa equivocadamente todo o movimento como muito violento. E é entre muita música, debates, violência política, visual, anarquia, histórias, lutas e etc. que os punks sobrevivem até hoje no Brasil. Concordamos e divulgamos um dos slogans punks: Punks Not Dead. Bom, aí agora vocês seguem com a receita. A história foi essa, né? Se originou meio bosta, mas aqui no Brasil foi até legal a história. Hoje em dia é só uns playboy mesmo que faz umas merda aí, fala que é punk, mas é isso aí. Beijo no coração, boa noite, bom dia, boa tarde.